Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui nesta manhã, com saúde, com alegria no nosso coração, com liberdade para falar da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano que envolve as nossas vidas e que envolve também toda a humanidade. Nós não estamos aqui só em favor de nós estamos aqui querendo realmente entender mais e participar mais daquilo que o Senhor tem planejado. Pedimos, ó Deus, que nesta manhã, que o Senhor fale conosco, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua revelação e precisamos também da Tua convicção, que o Senhor possa realmente tocar em nossos corações, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa visão, mudar a nossa prática, Senhor. E pedimos que o Senhor tenha realmente toda a liberdade para fazer isso, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ok, nós então estamos em Ezequiel 34, foi onde nós ficamos também na aula passada. Ezequiel 34, estamos vendo, aqui seria o início de uma série de capítulos, a gente tem falado sobre isso já, que Ezequiel é organizado, o livro de Ezequiel é organizado de uma forma bem cronológica e é também por tópicos, né? Outros, sim, por exemplo, o profeta Jeremias é mais organizado por tópicos, mas não cronologicamente. Então tem assuntos semelhantes, às vezes colocados juntos, mas de épocas diferentes. Ezequiel não, ele não só é organizado cronologicamente, mas naquele período de tempo ele falava sobre um determinado assunto. Então nós vimos que depois da queda de Jerusalém, antes da queda de Jerusalém ele falava sobre o juízo de Deus, mas depois da queda de Jerusalém ele começou a falar sobre restauração. Era como se Deus estava falando assim: agora que vocês sabem que não tem esperança para Jerusalém ser salva agora, mas agora vou falar sobre o que vai acontecer no futuro. Então, Ezequiel 34 é o primeiro numa série de capítulos, até o fim do livro de Ezequiel, ele vai falar sobre restauração. E é isso que nós estamos querendo, nós estamos procurando nesse período, estamos estudando o período de cativeiro, e nós queremos entender mais sobre o que estava acontecendo, o que Deus estava falando, o que Deus estava fazendo durante o período de cativeiro. Então, por isso que nós estamos recorrendo a esses profetas. Jeremias profetizou também nessa época, mas lá em Jerusalém, e Ezequiel está no cativeiro. Então, Ezequiel também é mais novo do que Jeremias, né? Jeremias estava no fim do ministério dele, e Ezequiel ainda está mais ou menos no meio, né? Ele vai continuar por algum tempo. Nós não temos muita informação sobre a vida de Ezequiel, então não sabemos exatamente como que foi o final da vida dele. Bom, esse capítulo 34 nós estudamos na aula passada, então não vou repetir, mas eu tenho algumas coisas a mais para falar sobre esse assunto. Eu não sei quantos estavam aqui na última aula. Eu fiz uma pergunta, assim, levantei uma questão que eu falei, não sei se vocês vão lembrar disso, né? Mas eu levantei uma questão e falei assim: olha, eu não tenho resposta. Lembra disso? Eu vou levantar uma questão, porque qual que era a questão? Nesse capítulo 34, Deus está falando através de Ezequiel a respeito dos pastores, né? Ele chama de pastores, é um termo mais genérico para falar de profetas, sacerdotes, príncipes, todos que deveriam ser líderes e responsáveis pelo povo de Israel. Então ele dá uma palavra dura para esses pastores que não estavam cuidando do rebanho, estavam cuidando de si mesmos. Eles usavam o rebanho para cuidar de si mesmos e não estavam cuidando do rebanho. Então a palavra dura, e Deus estava falando assim: eu vou cuidar das minhas ovelhas. Vocês não estavam cuidando bem
das minhas ovelhas. E aí ele começa a falar que ele vai buscar as ovelhas e vai cuidar, os pastores que não cuidavam das que estavam doentes, das que estavam fracas, das que estavam precisando de alimento. Os pastores não cuidavam disso, então o próprio Deus iria cuidar, ele iria atrás dessas ovelhas que foram espalhadas pelas nações. Ele iria cuidar dessas ovelhas, e não só, ele fala não só contra os pastores, ele até fala das outras, das ovelhas gordas, né? As ovelhas gordas que judiavam das mais fracas, né? Então não só os pastores não cuidavam das ovelhas, mas até ovelhas não ajudavam, não tinham um espírito de acolhimento, né? das que precisavam, né? Assim, e tinham até ele até usa a expressão: vocês bebem a água e depois que bebem, pisoteiam tudo, sujam a água para os outros não poderem beber. Come o pasto e depois pisa para as outras não poderem comer. Então ele fala que ele vai julgar todos aqueles que não estavam cuidando, que estavam desprezando e não cuidando das ovelhas, e que o próprio Deus iria cuidar. Qual que era a questão que eu levantei? Mas agora, né, depois que Jerusalém cai, depois que vem muita, a gente até falou, né, citamos situações atuais como esses lugares, né, Síria, Venezuela, né, tantos lugares onde tem, e aqui no Brasil, né, tantas e tantas pessoas que não tem ninguém para olhar por elas, pessoas que estão sofrendo. Então Deus está falando assim: eu vou cuidar das minhas ovelhas. Qual que é a minha pergunta? Por que Deus permitiu que chegasse nesse ponto? Ele está falando: eu vou intervir. Chega um momento em que Deus fala assim: eu vou fazer uma intervenção e eu vou começar a cuidar. E depois até fala: eu vou colocar meu servo Davi para cuidar das minhas ovelhas. Ele vai instituir uma liderança. Tem um outro lugar, acho que em Jeremias, que ele fala assim: eu vou levantar pastores segundo o meu coração para cuidar das ovelhas. Então a pergunta é: mas tem um momento que Deus faz essa intervenção, e aparentemente na nossa vida também, no nosso tempo, claro que existem pastores, vamos dizer assim, você olhando no cenário geral, tem muito pastor que não está cuidando das ovelhas. E quando eu falo de pastor, eu não estou falando apenas daqueles que têm título de pastor hoje. Mesmo nessa época, ele está usando essa expressão pastor, porque ele está usando uma analogia, né, uma figura de rebanho. Então, quem cuida do rebanho? Pastor. Mas quem são os pastores? São sacerdotes, são profetas, são anciãos, são pais e mães, né? Então, sim, hoje também nós temos muitas pessoas que não têm o título de pastor, mas que são responsáveis diante de Deus. Então, isso é muito importante para vocês entenderem, que eu não estou aqui para criticar ou para falar mal de pastor. Tem pastores com título de pastor, ou pessoas com outro tipo de título, pode ser padre, bispo, sei lá, líder de grupo de oração, qualquer tipo de liderança. Tem alguns que não cuidam das ovelhas, mas tem outros que cuidam. Tem muitas pessoas de Deus que são pessoas maravilhosas que Deus está usando hoje, né? Então nós temos todo tipo de líder. Mas a pergunta é: se Deus vai fazer uma intervenção para Ele cuidar das ovelhas, Ele fala assim: as ovelhas são minhas, eu vou cuidar delas. Mas por que por tanto tempo essas ovelhas não tiveram cuidado? Por que hoje nós vemos muitas pessoas, muitas igrejas, né, quando você olha por favor, assim, a ideia não é tecer criticar um grupo, isso está em todo lugar. Mas quando você pensa no cenário espiritual do Brasil, do nosso país. Então pensa de todas as pessoas que têm nome de cristão: católicos, protestantes, igrejas históricas, igrejas livres, igrejas neopentecostais. Pensa em todo o cenário do povo de Deus hoje, né?
quantas pessoas, assim, a gente tem essa impressão que a grande maioria não tem ensinamento, não tem cuidado, não tem alguém que esteja realmente preocupado com elas. Então, entende? Assim, eu não estou tentando criticar nenhum nem outro, nenhuma pessoa e nenhum grupo em particular. Estou falando de um cenário geral. O cenário geral é exatamente esse. Eu vou ler um texto aqui. A gente vai sempre meio que voltar a Ezequiel, mas a aula de hoje é para responder a pergunta que eu não respondi na aula passada, tá? Que realmente, assim, não tenho todas as respostas, mas a Bíblia dá algumas respostas para isso. Por que Deus não cuida antes? Por que não tem? Por que tem muitas ovelhas, né? Então, primeiro, assim, só para assim, ajudar a descrever esse cenário, né? Em Mateus 9, tem um texto muito que chama muito a nossa atenção, né? Que Jesus está olhando para a multidão e ele faz essa descrição. Então, no final do capítulo 9 de Mateus, versículo 35, fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, ele incansavelmente ele estava indo para fazer essas coisas, né? Assim, para ensinar. Então ele ia nas sinagogas. O que era a sinagoga? A sinagoga era como se fossem as igrejas de hoje, né? Para o povo judeu, a sinagoga, eles tinham um templo em Jerusalém, o lugar central. Mas em todas as cidades, aliás, esse vai ser um assunto que a gente ainda vai, em breve, nós vamos analisar essa questão, porque as sinagogas, que são muito mencionadas no Novo Testamento, Jesus ia na sinagoga, era o costume dele, ele ensinava lá. Paulo, todo lugar que ele ia, em outras cidades, em outros países, ele tinha judeus e ele ia, assim, primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. Então, na época de Jesus, as sinagogas eram comuns em Israel, dentro da terra de Israel, e em todos os outros lugares onde tinha judeu, tinha sinagoga. Agora, quando que as sinagogas começaram? Porque as sinagogas não são mencionadas assim, no nosso texto do Velho Testamento, nós não temos menção de sinagoga. A sinagoga aparece no Novo. Mas quando que a sinagoga apareceu? Justamente nesse período que nós estamos estudando, que é o período do cativeiro. O templo foi destruído, né? Acabamos de ver, né? Assim, Jerusalém caiu, a cidade de Jerusalém, o templo foi arrasado e o povo foi espalhado, né? Para a Babilônia, para vários lugares. Então, isso nós sabemos não por textos bíblicos, nós sabemos por outras pesquisas, que foi nessa época que as sinagogas surgiram lá nessas terras do cativeiro. Então isso vai ser até um assunto que a gente vai depois abordar. Mas então Jesus, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho. Então tem um ensino, tem a pregação, que a pregação é uma proclamação, né? O ensino é o que nós estamos fazendo aqui, né? É uma coisa mais didática, né? Então você pega um texto, você vai entender o que Deus falou nas Escrituras, você vai ensinar sobre um assunto. Agora, a pregação é uma proclamação. Qual que era a pregação de João Batista e de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é pregação, isso é uma proclamação, né? E ele curava. Então ele fazia três coisas, né? Ensinava, pregava e curava. E aí, versículo 36, vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, ou aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Agora, essas ovelhas, porque para quem Jesus estava fazendo essas coisas? Ensinando, pregando e curando. Aonde ele estava fazendo isso? Em Israel, no povo que era o povo de Deus. Ele não estava fazendo isso naquelas nações pagãs,
Não, ele estava fazendo isso no povo que era o povo de Deus, que era esse povo que nós estamos estudando agora, que tinha ido para o cativeiro porque tinha sido infiel a Deus, e eles voltaram do cativeiro. A história nos mostra que, assim, como povo, o povo judeu, nunca mais Deus precisou falar com eles: parem de adorar outros ídolos, outros deuses. Até o cativeiro era só isso, né? Todos os profetas, todas as épocas, período dos juízes, período dos reis, reino dividido, todo tempo no Velho Testamento, você até cansa de tanto, assim, parece que nunca aprende. Vocês estão me abandonando, vocês estão servindo outros deuses. Depois do cativeiro, nunca mais a Bíblia fala do povo servir outros deuses. Eles foram curados de idolatria, mas eles tiveram outros problemas, né? Porque Jesus falava muito duro com os líderes religiosos. Então Jesus está falando com o povo de Israel. Ele está falando com pessoas que eles tinham líderes piedosos, eles tinham sacerdotes, eles tinham escribas. A gente fala assim muito mal de fariseu, mas o fariseu era uma pessoa dedicada, era uma pessoa que estudava a lei. Ele não tinha, tem essa conotação negativa, porque a gente entende que Jesus estava expondo a hipocrisia deles, mas eles eram líderes respeitados, eram pessoas que ensinavam. Então tinha escribas, né? Os escribas eram os estudiosos da lei, tinham sacerdotes. Por que esse povo está sem pastor? Entende? Então é essa a situação. Nós temos uma liderança hoje. Mas por que essa liderança não está cuidando das ovelhas? E por que então Jesus olhou para o povo e viu que eram como ovelhas que não têm pastor? Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Porque Deus, ele fala em Ezequiel 34, eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Mas como é que Deus cuida das ovelhas? Ele enviou Jesus. Jesus estava cuidando das ovelhas aqui. Mas o próprio Jesus estava dizendo: a seara é muito grande, eu não vou conseguir fazer isso. Deus não vai fazer isso diretamente, Ele vai usar instrumentos humanos. Então nós precisamos entender por que é que as ovelhas ficam sem pastor. Então nós vamos dar um passeio rápido assim, em alguns textos da Bíblia para tentar responder essa pergunta, porque quando você olha esse texto de Jesus e o texto de Ezequiel 34, parece, e é verdade, mas parece, dá a impressão que os grandes culpados são os líderes. E Deus um dia, Ele vai julgar esses líderes, eles são responsáveis. E Ele disse: eu vou julgar esses líderes e eu vou cuidar das minhas ovelhas. Como é que Ele vai cuidar das suas ovelhas? Levantando pastores segundo o seu coração. Mas a minha pergunta é: por que demora tanto? Por que fica tanto tempo? Por que hoje nós estamos com esse cenário que a gente pode facilmente olhar e constatar? Realmente assim, a grande massa do povo de Deus não tem cuidado, não tem ensinamento, não tem pastor. E aí a grande pergunta é: por que Deus não fez essa intervenção antes? Por que Deus não faz isso antes? Então, lógico, eu não tenho assim uma resposta plena para isso, mas tem algumas coisas na Bíblia que podem nos ajudar a entender. Então nós vamos voltar para Deuteronômio. Eu convivo com muitas pessoas hoje que eu vejo que tem disciplina, tem base e não tem revelação. Mas acaba também sendo falta de pastoreamento. Por isso que a gente está falando assim, né, que o pastoreamento envolve tudo isso, né? Envolve ensino, envolve a proclamação, envolve cura daquilo que é necessário, envolve cuidados específicos, né? Porque tem essas coisas que são mais coletivas, né? Você ensina
Pode ensinar um grupo pequeno, pode ensinar um grupo grande, proclamação também pode ser grande para um grupo grande, mas nós sabemos que o pastoreamento tem muito a ver com cuidados pessoais, né? Então, por que tem isso, né? Então, a necessidade é muito grande. Então, em Deuteronômio, só lembrando para vocês que Deuteronômio é todo, sim, um discurso de Moisés, quando já tinha passado os 40 anos no deserto. Deus já tinha falado com Moisés que ele não ia entrar na terra, e eles estavam ali na planície de Moabe, perto do Rio Jordão, mais ou menos pronto para passar o Jordão e entrar na terra prometida, só que Moisés não ia entrar. Então Moisés fez uma despedida. A gente não sabe se isso foi, com certeza não foi uma vez só, e ele deixou também, assim, existem várias opiniões sobre quem compilou o livro de Deuteronômio. A gente não tem, assim, fatos muito concretos sobre isso, mas seja como for, Moisés, ele deixou escrito e ele fez um discurso, né? Grande parte do livro de Deuteronômio é um discurso de Moisés, falando: eu vou embora, mas eu quero deixar muitas coisas claras. Ele repetiu, porque a geração que estava lá era a geração que era criança quando saiu do Egito, ou nem tinha nascido. A geração velha tinha morrido no deserto. Então ele está passando tudo novamente. E o capítulo 32 é um cântico. E ele falou assim, ele falou no final do capítulo 31, ele falou assim: eu vou dar um cântico para vocês. Era uma forma deles gravarem, né? Eu vou dar um cântico para vocês, porque esse cântico vai explicar para vocês, vai prevenir vocês daquilo que vai acontecer. Então ele fala muita coisa assim: vocês vão ser rebeldes, vocês vão fazer isso, muitas coisas, né? Nesses últimos capítulos de Deuteronômio ele fala sobre o que vai acontecer com eles. Então a gente não vou ler tudo aqui, mas eu só queria mostrar. Nós queremos entender o que acontece nessa questão de uma liderança, uma má liderança, uma liderança que não cuida, uma liderança que não pastoreia. Por que tem isso? E por que Deus demora? Por que acontece isso? Então, eu vou começar no versículo 9. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte, a sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. Rodeou, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Muitos textos proféticos, Deus fala assim: eu peguei vocês eram abandonados, vocês não eram ninguém, eu acolhi, eu peguei vocês. Versículo 11: como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas, assim só o Senhor o guiou. Não havia com ele Deus estranho. Então Deus cuidou. Isso ele está falando bastante também sobre como Deus pegou no Egito, eles eram escravos, Deus libertou, Deus guardou no deserto, Deus cuidava. Isaías 63 fala assim como Deus carregou o povo de Israel, né? Eles precisavam de alimento, precisavam de água, precisavam de sombra, tudo que eles precisavam, Deus cuidava. Então só Deus pastoreava, Deus cuidava deles. Versículo 13: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, o alimentou com os produtos do campo, o fez sugar mel da rocha, azeite da dura pederneira, coalhada das vacas, leite de ovelhas com a gordura de cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes com o mais escolhido trigo, bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Então, assim, tudo assim, é o melhor cuidado possível. Deus é o pastor perfeito. E Deus faz isso porque o objetivo de Deus, o grande objetivo final, desde o início, é que Deus quer habitar com seu povo. Nós vimos em Jeremias como aquela frase que é repetida muitas e muitas vezes na Bíblia: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa é a frase que expressa
o que Deus está querendo? Ele quer ser o Deus de um povo. A gente entende um pouquinho de Deus escolher pessoas. Deus, assim, no Velho Testamento acontecia muito, e na história da igreja a gente mais conhece histórias de grandes homens e mulheres de Deus. Então, Abraão, que foi amigo de Deus, Noé, antes dele, que andou com Deus. Então, você tem muitas histórias e muitos relatos de como Deus andava com uma pessoa. E é mais fácil você entender, né? É um relacionamento individual. Então, se torna amigo. Agora, Deus quer ser um Deus de um povo. Essa é a parte que não aconteceu. Aconteceu, assim, parcialmente, mas nunca aconteceu do jeito que Deus quer. E tanto é que a Bíblia termina, Apocalipse 21, a Nova Jerusalém desce dos céus, e aí fala assim, Deus vai realmente tabernacular, Deus vai habitar com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus será o seu povo. Isso vai acontecer no fim da história. Ou seja, Deus está levando toda a história humana para chegar nesse ponto. Então, aqui no Velho Testamento, Deus estava querendo isso. Moisés é o homem que Deus levantou para para intermediar e para trazer o povo a uma aliança com Deus. Qual que era o objetivo de Deus no Monte Sinai? Deus falou em viva voz, lá do monte, o povo ouviu a voz de Deus. Então Deus falou assim, eu tirei vocês do Egito e trouxe vocês até aqui para ficar perto de mim, para vocês serem o meu povo. Então, essa ideia assim, de ser povo de Deus não é uma coisa massificada. Todo mundo agora é circuncidado, todo mundo, na nova aliança, todo mundo é batizado, todo mundo faz parte, então nós somos povo de Deus. Não, isso não é ser povo de Deus. Povo de Deus é um relacionamento coletivo, mas todos têm relacionamento com Deus. É coletivo, mas é individual ao mesmo tempo. Então o que Deus está querendo ele não quer uma coisa assim de um líder. Sabe aquela, né, vocês lembram bem da história, né? Deus falou lá do monte, e aí depois Moisés foi para o povo, e o povo falou assim, Moisés, né, assim, é uma daquelas frases assim, que não faz sentido, né? Porque o povo falou assim, Moisés, olha que coisa fantástica, nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus e estamos vivos. Eu estou vivo aqui, eu não morri, né? Eu estou vivo várias vezes, né? Os 24 anciãos falam assim que comeram, né, em Êxodo 24, 70 anciãos, ou 24 anciãos, não lembro o número, tinha um número de anciãos que subiram com Moisés e fala assim que eles viram Deus, estiveram na presença de Deus e continuaram comendo e bebendo, quer dizer, eles não morreram. Assim, nossa, eu estou vivo, né? Eu não morri, né? Eu estou vivo. Mas, Moisés, nunca mais aconteça isso. Gente, Deus falou, a gente não morreu, mas a gente não quer mais. Então essa foi assim a síntese da antiga aliança. E por isso que Deus falou assim, eu quero fazer uma nova aliança. Não é um conteúdo diferente, é a mesma aliança, mas agora todos, não é isso que fala em Jeremias 31? Todos vão me conhecer, desde o menor até o maior. Não é um relacionamento com um líder. Hoje o que nós temos, no que nós chamamos de nova aliança, eu creio na nova aliança, a nova aliança foi inaugurada por Jesus, nós temos acesso à graça de Deus, mas a nova aliança que Jeremias falou não está acontecendo, porque o que nós temos é um monte de Moisés nas congregações em que eles falam assim, nós não vamos ouvir a voz de Deus, você ouça a voz de Deus e fale para nós. Mas isso não é ser povo de Deus. Deu para entender? A síntese é essa. Isso não é ser povo de Deus, ok? Olha, lembre que eu estou querendo entrar nessa questão
de como que é a relação entre Deus, povo e liderança. Eu quero entender. Não sei se vocês acharam alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha aqui? Bem estranha, né? É Deus, povo, liderança, né? Então, por que está assim? Por que está assim? Vamos tentar descobrir, tá? Porque isso vai ajudar a gente a responder a pergunta: por que Deus não cuidou dessas ovelhas que estão espalhadas aí? E por que esses líderes errados, por que Deus não interveio antes? Por que Deus não fez alguma coisa para tirar esses líderes errados e ter uma relação correta? Então a ideia é assim: Deus não quer uma relação indireta, Ele quer se relacionar com o seu povo. Tudo bem que isso é o nosso alvo, nós não vamos encontrar isso plenamente agora. A nova aliança é algo que vai se cumprir, mas nós estamos caminhando para isso. Alguma coisa precisa começar a acontecer, porque nós estamos no período da nova aliança e, na verdade, nós estamos vivendo praticamente como se nós estivéssemos na velha aliança, porque nós dependemos de líderes, porque nós não temos essa relação com Deus, ok? Então agora nós paramos no versículo 14. Então agora a chave começa no versículo 15, Deuteronômio 32, 15. Engordando-se. Lembra que Deus tem uma briga com a ovelha gorda? Deus tem misericórdia de nós, né? Engordando Jesurum, né, é um nome que ele dá para a nação de Israel, deu coices. Então a ovelhinha mansa e maleável, sim, quando ela engorda, ela não fica tão maleável, né? Ela não fica tão submissa. Deu coices, engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura e deixou a Deus que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Então aqui ele vai, eu não vou ler esse capítulo todo, mas ele vai explicando como eles, versículo 16, com deuses estranhos o provocaram a zelos e a ciúmes, né? Nós temos falado muitas vezes nas aulas sobre o que é idolatria hoje, né? A idolatria, ela está presente em nossas vidas continuamente, né? Então essa questão de idolatria não é um problema do Velho Testamento, não é um problema de outras religiões, é um problema nosso, né? Então, qual é o problema? Então nós queremos começar a entender o que acontece que permite, ou que abre um espaço para que haja esses falsos pastores, tá? Então agora nós vamos pular para... Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu ia ver nesse capítulo. Não, vamos lá. Eu vou ler um versículo aqui, ó. Versículo 36 também do capítulo, esse mesmo capítulo 32. O Senhor fará justiça ao seu povo. Porque esse cântico, ele fala dessa apostasia, e tudo começa porque nós começamos a ficar gordos, né? O que é ficar gordo espiritualmente? Satisfeito, temos muitas coisas, Deus nos oferece muita coisa, né? Então, a própria igreja que tem muito ensinamento, que tem muito conhecimento, que tem muitos dons, que tem adoração maravilhosa, que tem muitos músicos, que tem muito, sabe? Não é para ter essas coisas? Mas não é para ficar gordo. Não é para ficar autossuficiente, não é para guardar tudo para si. Como é que você evita de ficar gordo? Pegando o que Deus dá e repartindo com outros. Não é para segurar essas coisas para si. E não é para se enaltecer. Quantas e quantas vezes na Bíblia fala, Deuteronômio 8, é um outro capítulo maravilhoso, que ele fala assim, vocês vão entrar, ele avisando, né? Deus através de Moisés, vocês vão entrar na terra prometida e vocês vão pegar muita coisa pronta, porque Deus vai expulsar as nações. Então vocês vão encontrar pomares, plantações, casas, vocês vão encontrar muita coisa pronta, que vocês nem precisaram fazer.
vocês vão ganhar muita coisa de graça. E aí ele fala, mas cuidado, porque se vocês começarem a ficar gordos, muito cheios, muito orgulhosos, muito arrogantes, muito prepotentes, isso vai levar vocês à ruína, tá? Então, isso é um princípio que a gente vê em tantos e tantos lugares, né? Então, no versículo 36 fala assim: o Senhor fará justiça ao seu povo, terá compaixão dos seus servos, quando vir que a sua força se foi. Então, o que acontece? O povo se engorda, o povo acha que tem tudo, o povo fica prepotente, acha que são donos da verdade, acha que só nós que estamos certos, e aí esse é o caminho para, aí não depende mais de Deus, nós temos tudo, igrejas grandes, nada disso é errado, mas igrejas grandes muitas vezes têm departamentos, ministérios, tem tudo que você precisa, você pode imaginar, né? Tem umas igrejas enormes, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem várias também. Você olha assim, eu vi uma igreja assim que até publicou, né? Tipo assim de um livro com todos os departamentos, ministérios que eles têm. A gente fica assim de boca aberta. Como que tem tanta coisa acontecendo, ministérios para idosos, ministérios para crianças, ministérios para pessoas de rua, ministérios para os que estão em problemas de depressão, ministérios para... Tem tudo que você pode imaginar. Não é para ter isso? É para ter isso, é para ter. Mas o que acontece geralmente quando tem tudo isso? Nós não precisamos de mais ninguém. Quando você busca unidade na cidade, quando você busca assim, relacionamento com outros pastores e irmãos, essas igrejas são as últimas, elas dificilmente, não é sempre, mas é a tendência. A tendência é, a gente não precisa. Agora, quando nós somos fracos, quando a gente tem pouca gente, quando a gente não tem muitos recursos, a gente quer ajuda, a gente quer se relacionar. Então, por isso que Deus está falando. Quando Ele vê que a nossa força se foi, e que já não há nem escravo nem livre, eles vão dizer, versículo 37, onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? E aí eles vão voltar para o Senhor. Então, isso aqui descreve mais ou menos esse processo. Agora vamos para Isaías capítulo 3. E acho que esse capítulo 3 de Isaías é um dos capítulos mais claros que mostra de onde vem uma liderança errada. E eu estou querendo mostrar, a liderança, ela é responsável, não estou querendo tirar a responsabilidade da liderança, mas a pergunta é, por que Deus deixa as ovelhas, coitadinhas, sem uma liderança boa? Por que Ele não intervém? Por que Ele não tira? Por que Ele não faz isso que Ele fala, promete que vai fazer em Ezequiel 34? Por que Ele não faz antes? E Isaías 3 tem, acho que uma boa resposta para isso. Versículo 1: Vede agora o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Então, a gente está pegando aqui mais ou menos no meio, mas porque está no início do capítulo, mas é uma sequência, né, do capítulo 2. Mas a mensagem dos profetas era sempre essa: vocês me abandonaram, vocês não estão mais servindo. No capítulo 1 de Isaías, ele fala, vocês vão para o templo oferecer sacrifícios, mas o seu coração, vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe. Então essa ideia que nós podemos observar em nós mesmos. Quantas vezes a gente está presente no corpo, vai nos cultos, a gente faz parte do povo de Deus, mas a gente não tem relação com Deus, o nosso coração não está com Deus. Então ele está falando sobre essa situação. E quando nós estamos em aliança com Deus, quando nós estamos no relacionamento certo com Deus, quando o Senhor, agora, né, o Salmo 23, que todo mundo conhece, né? Quando o Senhor é o nosso pastor, o que nos falta? Nada.
Então, isso não está falando sobre liderança, está falando sobre ovelhas. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas quando a gente começa a ter muita coisa, mesmo materialmente, quando você está na pior, sem emprego, precisando, você não ora bastante? E quando está tudo bem, você ora o mesmo tanto? Geralmente não, né? Doença, mesma coisa, né? Então, a ideia é essa. Quando o Senhor está suprindo todas as coisas, quando o Senhor é meu pastor e nada me falta, eu começo a esquecer que eu dependo de tudo e eu começo a achar, mas eu acho que eu estou aqui nesse pasto farto porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu busquei, eu estou aqui porque a gente começa assim a não depender de Deus e não reconhecer Deus. Então é muito simples, né? E então, quando Deus vê isso acontecendo, claro que Deus não quer que as ovelhas fiquem doentes, Deus não quer que as ovelhas sofram, que as ovelhas não tenham cuidado. Mas o que Ele precisa fazer para que as ovelhas reconheçam? Tem um lugar em Oséias 2, né, que ele fala assim, eu dei tudo para vocês. Tem muitos textos proféticos que descrevem isso. Eu dei tudo para vocês. E aí em Oséias 2 ele fala, vocês pegaram as coisas que eu dei para vocês, o trigo, ele fala de provisão financeira, de provisão agrícola. Vocês pegaram tudo que eu dei para vocês e vocês deram para seus amantes. A gente pega as bênçãos de Deus e vai alimentar nossos ídolos, nosso prazer, ou situações que não tem a ver, assim, o que muitas vezes a gente faz, as igrejas, assim, outra vez, assim, não é crítica de uma ou outra, é a situação nossa. E muitas igrejas pensam que em investir o dinheiro num templo, num conforto, em muita coisa, eles estão assim, eu já vi quantas vezes, acho que todo mundo já ouviu assim, Deus merece o melhor, né? Como se, assim, não estou assim, claro, nós podemos ter ar-condicionado, nós podemos ter, mas Deus está interessado em ar-condicionado? A pergunta não é assim, nós não podemos ter nenhum conforto, mas a questão é, nós estamos investindo as coisas que Deus nos deu em coisas para satisfazer a nós mesmos. Então, não estou falando de um radicalismo que não pode ter nada, mas assim, o que nos norteia tem que ser o que é que Deus quer e como que eu posso repartir com os outros e não engordar. Tá? Esse é o princípio. Equilíbrio e prioridade. Prioridade. O que é mais importante? O meu conforto ou as pessoas que nem têm o que comer, né? Então a gente precisa realmente começar a entender onde está o coração de Deus e também de onde vem o nosso sustento, e se ele vem de Deus, se Deus deu provisão, então pertence a Ele. Então aqui em Isaías ele está dizendo, olha o que eu vou fazer para vocês começarem a acordar, eu vou tirar o sustento. Eu vou tirar o sustento, vou tirar o apoio. Então ele começa, às vezes, nos levando a uma situação de dificuldade, de falta, porque a gente não está colocando as prioridades certas. Mas agora vem o versículo 2, que eu queria que vocês notassem. Então, quando o povo não está se reconhecendo como ovelhas de Deus, né, eu acho que vocês vão começar a entender essa sequência aqui. Porque, primeiro, Deus quer ser o Deus do povo. Deus não quer... porque a gente colocaria assim, Deus, liderança, povo, né? Isso seria o natural. Mas a ideia Deus não quer esse intermediário. Não precisa de liderança? Precisa. Mas eu estou querendo mostrar assim... Primeiro, o que Deus quer? Deus quer uma relação com o povo. E quando o povo não tem a relação certa com Deus, então vai ter uma consequência na liderança. Então, claro que os líderes, né, assim, isso não é sempre assim tão didático, tão separado assim. Mas a questão
quando nós não estamos em aliança com Deus, não estamos buscando, porque na verdade o que a liderança tem que fazer? Que aqui a gente poderia colocar uma outra flecha da liderança para o povo e do povo para Deus. Porque o que a liderança tem que fazer? Levar o povo a ter uma relação com Deus. Não se colocar entre o povo e Deus. Por enquanto precisa muito disso, infelizmente precisa. Mas o papel da liderança não é se instalar como donos do rebanho. A importância da liderança a liderança vai ajudar esse processo aqui entre o povo e Deus, porque é isso que Deus quer. Deus quer uma relação diretamente conosco. Então, quando o povo, agora é isso que está claro aqui, ó. O povo não está na relação certa com Deus. Então Deus vai tirar sustento. Mas mais do que isso, Ele vai tirar, versículo 2, o valente. Tudo é tipo de liderança. O valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, e vai assim, né? Então Ele vai tirar toda a liderança. E isso, gente, tem uma relação muito grande na igreja, principalmente na igreja, mas isso tem uma relação na política do país também. E nós temos falado muito sobre isso. Quando nós temos, porque a Bíblia fala que Deus coloca reis e tira reis. Então, em última análise, é Deus que coloca. Nós vamos ler alguns textos sobre isso. Porque isso funciona no país, mas isso, claro que isso tem mais relação ainda com a igreja. Então, Deus é totalmente capaz de tirar um líder. Gente, eu conheço histórias, claro que Deus não faz isso muito frequentemente, mas eu conheço histórias de líderes que morreram. Deus tirou. E foi assim, não foi uma coisa assim, mais ou menos, era uma coisa assim muito clara, que foi Deus que tirou. Isso é muito grave, mas eu estou querendo dizer assim, Deus pode tirar de um jeito mais suave, né? Deus permite divisões na igreja, assim, não é que Deus quer divisões, mas isso acontece. Por quê? Porque Deus não está aprovando aquela liderança. Mas quando acontece de ter líderes que não são de Deus, qual que é nosso jeito? Não é criando divisão, não é revoltando, não é criando divisão. Qual que é o jeito certo? Quando nós nos colocamos em aliança com Deus, Deus cuida da gente. É uma coisa assim, humanamente, a gente quer uma solução, a gente quer resolver, a gente quer fazer um movimento, tirar o líder, né? E é claro que tem muitas situações na política, é errado fazer manifestações contra o que o governo faz? Não, dependendo da forma como é feito, não é errado, mas a chave mesmo não está na nossa força política, não está naquilo que pode ser feito dentro de uma igreja para tentar tirar um líder. A chave está em a gente se colocar debaixo do pastoreio de Deus, da aliança com Deus. Porque quando nós estamos na relação certa com Deus, aí Deus fala assim, eu vou cuidar das minhas ovelhas, porque vocês se colocaram sob meus cuidados, agora eu vou zelar por vocês. Mas quando nós nos colocamos fora, servindo outros deuses, não mantendo a nossa relação certa com Deus, aí acontece isso aqui. E aí versículo 4 fala, deles meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. O povo será oprimido. Vocês estão vendo isso aqui? Então, essa descrição, para mim, acho que é a mais clara na Bíblia, que mostra como que entra uma liderança errada. O que eu estou querendo mostrar nesse diagrama aqui se o povo não está na relação certa com Deus, a liderança também não vai estar na relação certa. Deus vai permitir, é uma das maneiras que Deus usa para chamar o povo de volta. Então, quando nós temos uma liderança, que ele descreve aqui, meninos, o que é menino como príncipe? É uma pessoa que não tem maturidade.
Nós temos muitos líderes na igreja que não têm maturidade. Eu não estou falando para a gente começar a criticar. Eu estou querendo dizer assim, isso é uma consequência da gente não estar buscando de Deus, da gente não estar na relação certa com Deus. Então, deles meninos por príncipes, crianças governarão sobre eles, o povo será oprimido, cada um será contra o outro e cada um contra o seu próximo. O menino se levantará contra o ancião, o vil contra o nobre, e ele vai falando aqui, assim, toda essa situação de uma liderança errada. E pense comigo nesse período que nós acabamos de estudar aqui na história. O último rei bom, ele até começou a governar como menino, mas ele era um rei bom, foi Josias, né? O último rei bom de Judá. Ele começou a governar como menino, nos primeiros anos, acho que ele nem atuava, mas quando ele tinha 12 anos, ele já começou a buscar, quando ele tinha 16 anos, então ele começou desde cedo, começou a buscar e foi um tempo bom. Mas, em Jeremias, que Jeremias foi contemporâneo dele, a gente observa que nas profecias de Jeremias, ele falava assim, mas o povo não voltou para mim de coração. Então eles tinham um líder bom, mas o povo não estava realmente voltando a Deus com todo o coração. E vários lugares na Bíblia falam assim, mas o povo não fazia de coração, o povo não estava mesmo dedicado, assim, não estava se arrependendo de verdade. Então, o que aconteceu depois de Josias? 4 reis péssimos. Então, antes do cativeiro, o que Deus estava fazendo com esses 4 líderes ruins que eles tiveram? Deus estava dando esse alerta. Quando nós temos uma liderança ruim, é porque tem alguma coisa errada com a gente. Vocês estão entendendo a ideia? Quando nós temos, e isso vale para o país e vale para a igreja. Agora você pode falar assim, mas eu sou só um, ou nós somos só 2, nós não vamos mudar a igreja, nós não vamos mudar o país. Mas nós podemos começar. Nós temos que começar em algum lugar e temos que começar a entender que a chave que muda a situação não é a gente colocar um outro líder, porque isso também pode ser uma coisa ruim. Então vamos agora para Oséias, profeta Oséias. Oséias 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então ele não está falando de líderes, ele está falando do povo, né? Então põe a trombeta porque vem o inimigo, vem tribulação, vem uma situação ruim. Aí, versículo 2, eles falam, a mim clamam, Deus meu, nós Israel te conhecemos. E Deus fala assim, vocês não me conhecem. Versículo 3, Israel rejeitou o bem. Israel rejeitou o bem. Então ele está falando sim, ele falou no versículo 1, vocês transgrediram a minha aliança. Então, Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Agora, olha o versículo 4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não os soube. Olha que situação. Então essa é a situação que nós vivemos. Eu queria, os líderes, outra vez, deixa eu colocar no contexto certo, que claro que os líderes são muito responsáveis pelas coisas que eles fazem, e Deus vai responsabilizar, e Ezequiel 34 fala sobre isso, mas eu estou querendo dizer assim, existe uma grande responsabilidade do povo, muita responsabilidade, e nós podemos acertar a nossa vida com Deus e contagiar outras pessoas, e precisamos falar sobre isso, precisamos levar isso, assim, gente, é a gente buscando a Deus
nós temos uma tendência de falar assim, não posso fazer nada, com esse governo aí está tudo ruim, né? Com a igreja não tem jeito de fazer nada. Tem jeito de fazer muita coisa. E o jeito não é focando primeiro em como que a gente faz para mudar a liderança. Claro que isso faz parte. E Deus promete que Ele vai mudar a liderança. E isso precisa acontecer. E claro que a liderança tem um papel importante. E Jesus falou assim, olha, esse povo que está aí são ovelhas sem pastor. Ele falou para os discípulos, orem, roguem a Deus que mande mais ceifeiros, né? Então precisa de liderança, precisa ter pessoas que ajudem. Mas o que eu estou querendo dizer assim, existe uma grande responsabilidade. Por que tanto tempo? Claro que tem muitas pessoas que estão carentes de ajuda, tem muitas perguntas que a gente não sabe responder, e como eu falei na aula passada, Deus é fiel. A gente pensa que as pessoas, assim, tem toda essa questão que a gente não sabe interpretar, mas quantas pessoas em outros países, quando você olha para essa situação, seja da Síria, não está aparecendo tanto nas notícias mais, mas com certeza tem muita ruína e destruição e falta de tudo lá. A Venezuela está muito mais perto da gente, e tem lugares no mundo que as notícias, que a mídia não fala muito. Tem países na África que estão sofrendo muito, né, com lideranças opressivas. Então, eu não sei, isso aqui não é para ser assim, tipo uma solução para tudo. Tem muitas coisas que, como a gente tem falado, Deus, Ele está olhando para essas pessoas oprimidas. Como Ele vai resolver, eu não sei, mas Ele fala, bem-aventurados os que choram. Ele não falou os que choram na igreja. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, eu não sei como Deus vai resolver com todas essas situações de pessoas que estão sem cuidado, mas eu tenho certeza que Jesus olhava, Ele olha até hoje, Ele tem muito, Ele sofre, Ele chora muito sobre isso, mas eu estou falando assim, como povo de Deus, nós temos uma grande responsabilidade, né? E só mais um versículo aqui em Oséias 13, ele fala, versículo 9, 13, 9, para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Então, eu estou querendo mostrar que a liderança tem uma responsabilidade, mas Deus está colocando a responsabilidade nas pessoas também. Vocês se rebelaram, não foi só o líder que rebelou. E onde está a liderança em que você confia? Onde está? E gente, tanto assim, Deus, os líderes, eles sempre devem ser servos, eles devem ser pessoas que contribuem, mas o bom líder é aquele que não chama para si, ele chama o povo para se ligar a Deus. Esse é o bom líder. Então, todo líder que é idolatrado, todo líder que você coloca a sua confiança, porque ele está falando assim, para a tua perda, versículo 9, te rebelaste contra mim. E onde está o teu rei? Lembra que em 1 Samuel, quando eles pediram rei, lembra da história? Como eles falaram assim, Samuel, você está ficando velho. É ruim, né? Quando o pessoal chega para o líder e fala assim, você está ficando velho, né? Você está ficando velho e os seus filhos são horríveis. É outra coisa ruim para falar, né? Mas era verdade. As duas coisas eram verdades, né? Você está ficando velho e os seus filhos não são iguais a você, né? Nós queremos um rei. Nós queremos um rei como as outras nações. Então,
o que eles queriam? Eles queriam alguém, falaram assim, nós queremos alguém como as outras nações, que nos proteja, que vai na frente das batalhas. A gente quer isso, não é isso que todo mundo quer na política, a gente quer um salvador da pátria, a gente quer alguém que vai virar a chave, vai fazer a economia funcionar, a gente quer alguém que seja justo. E quando você fala assim, eu quero um líder justo, o que você pensa de verdade? Eu quero um líder que favoreça a minha classe. Isso é justiça para mim. Para mim, justiça é quem vai ajudar a minha classe. Se eu sou um empregado, se eu sou empresário, se eu sou idoso, assim, todo mundo tem seu lobby e todo mundo quer assim, eu quero justiça, mas que tipo de justiça você quer? Eu quero que me favoreça, né? Mas principalmente eu quero que alguém dê um jeito. Eu quero que alguém dê um jeito, a gente quer colocar confiança. E, gente, é maravilhoso, a gente estuda a história, você ter um líder que você possa admirar, é maravilhoso, fala a verdade, é bom demais quando você lê histórias no tempo passado, porque no tempo moderno eu não estou encontrando nenhum, né? Mas no tempo passado, você encontra líderes, né? Pessoas que falavam e aquilo inspirava, né? Um Abraham Lincoln, um Gandhi, um Martin Luther King, sei lá, pessoas assim que falavam assim, uau, sim, ele está falando verdades, ele está realmente chamando as pessoas, né? Assim, é maravilhoso ter um líder, mas Deus quer líderes bons, Deus vai levantar ali, ele falou assim, eu vou levantar pastores segundo o meu coração, mas a coisa começa mais embaixo, a coisa tem que começar com a gente buscando a Deus, com a gente querendo realmente ser povo de Deus. Então, ele fala, onde está, versículo 10, onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Eles queriam um rei que defendesse, mas quem que defende o povo de Deus? Se tem um rei como Josafá, que ouviu de Deus, lembra aquela batalha de Josafá, que foi um negócio assim, totalmente absurdo, chama todo o exército para ir enfrentar o inimigo, mas ninguém vai com, assim, acho que o exército atrás tinha arma, mas nós vamos colocar na frente os cantores, e vão cantar para o pessoal, para os inimigos ficar nos ouvindo, né? Assim, que ideia mais louca! O rei, um líder bom, teve a humildade de ouvir de Deus, de fazer o que Deus mandou, e Deus deu a vitória. Não foi o rei que deu a vitória, mas o rei foi importante, ele ouviu de Deus. Mas o povo não quer um rei que ouve de Deus. Sim, eles até podem falar isso, mas eles querem um rei que consiga fazer as coisas. Então, onde está o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Onde estão os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Ele está se referindo a essa história de Samuel. E olha o que ele fala. Versículo 11. Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. Ele deu um rei, o rei Saul, de acordo com o que eles pediram. De onde vêm os maus líderes? Vocês estão entendendo a ideia? De onde vêm os maus líderes? Então, lembra, Samuel ficou bravo, né, com o povo, né, ficou chorando para Deus, e Deus falou assim, para de chorar, Samuel, não é com você a questão, não, eles me rejeitaram, agora dá um rei para eles. Como assim, dá um rei para eles? Dá um rei, do jeito que eles estão pedindo, dá um rei para eles. Por que Deus deu um rei para eles? Para eles entenderem, depois de Saul, que ele deu Davi, mas ele deu primeiro um rei do jeito que eles pediram. Então essa é a nossa história, né? Essa é assim a situação. Então Deus quer uma relação direta com o povo. A liderança ela é consequência do que acontece com o povo. E a liderança tem a função de ajudar o povo a se ligar a Deus. A liderança não tem a função de se colocar como donos do rebanho,
como intermediários. Os líderes não são intermediários. Na nova aliança, os líderes são facilitadores. São pessoas, né, Efésios 4, eles entram para que os santos conheçam mais a Deus, para que os santos cresçam, para que cresçam em tudo naquele que é a cabeça da igreja. Então, nós não aprendemos a nos tornar iguais aos líderes, nós aprendemos a nos tornar iguais a Jesus, né? Então essa é a ideia e essa é a história. Então essa é a resposta da pergunta que eu levantei na última aula, assim, qual é realmente a razão, por que Deus demora tanto? Ele está esperando a gente se voltar para Ele, Ele está esperando a gente buscar. E como acho que eu já mencionei, quando Jesus falou em João 10, eu sou o bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas, ele estava com certeza se referindo a Ezequiel 34, porque em Ezequiel 34, Deus promete, eu vou dar a vocês um verdadeiro líder, eu vou dar a vocês um verdadeiro pastor. E Jesus foi o verdadeiro pastor, só que ele foi embora e incumbiu, né? Efésios 4 fala, ele subiu às alturas e derramou seus dons sobre nós, para que nós pudéssemos ser pastores como ele, em qualquer nível que Deus nos colocou. Se Deus deu uma ovelha para você, Deus dá pessoas para todos nós. Não existe, a ovelha cria, a ovelha tem filhotes, a ovelha também precisa cuidar. Então, Deus dá a todos nós alguém que nós podemos influenciar, alguém que nós podemos ajudar, alguém que nós, quando está doente, nós podemos ajudar. Assim, por que o pastor não visita? Não, por que você não visita? Por que nós não fazemos o cuidado pastoral? É isso que ele está falando. O trabalho pastoral é, na verdade, todos nós. Então ele nos chama como ovelhas, mas ele nos chama para ser pastores. E se nós formos pastores segundo o coração de Deus, nós vamos cooperar para que haja um povo e Deus vai começar a mudar a história da igreja e até a história da nação. Amém? Senhor, nós te agradecemos, porque no final das contas o Senhor está conduzindo, o Senhor está falando, o Senhor está alertando, e nós te agradecemos também porque, apesar desse cenário triste que nós vemos na igreja em geral, mas nós sabemos que existem muitos pastores e pastoras, muitas pessoas que o Senhor tem levantado hoje. Te agradecemos por cada uma delas, pedimos que o Senhor fortaleça, e pedimos também que o Senhor coloque esse coração em nós, que nós possamos nos voltar a Ti, que nós possamos ter um coração de realmente ser ovelhas Tuas, de nos colocar em aliança contigo, de nos colocar em dependência do Senhor, de nos colocar sob os Teus cuidados, porque aí sim o Senhor vai cuidar das Tuas ovelhas, o Senhor vai realmente fazer intervenções, o Senhor vai zelar pelas Tuas ovelhas, mas nós queremos ser de fato o Teu povo, como a Tua palavra diz no final de Ezequiel 34, vocês são minhas ovelhas e eu sou seu Deus. Queremos realmente que isso seja uma realidade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.